O apocalipse chegou e você tem que tentar sobreviver a ele. E aí pessoal, quem fala com vocês é o Lúcio, o seu narrador, para mais um vídeo. E hoje vou explicar para vocês, apresentando o que é Mutantes Ano Zero. Esse é um RPG de mesa, ou seja, um jogo de interpretação de personagem, onde você vai criar um mutante, um personagem com a sua pele, seu corpo modificado pela toxicidade nuclear que habita agora todo o mundo. O jogo tem muitas inspirações em um Mad Max, um Fallout, um The Walking Dead, então ele lembra bastante esses... se você gosta de Apocalipse, se você gosta dessas séries, você vai gostar de Mutantes. Mas como tudo isso começou, o próprio livro explica. Eu vou ler alguns trechos para vocês. É claro que o mundo acaba. Acontece rapidamente, mais do que qualquer um poderia prever. A praga vermelha atinge um planeta já à beira do colapso. Com mudanças climáticas extremas, crise econômica global e aumento nos conflitos entre superpotências, tanto as novas quanto as antigas. Quando a pandemia vem, o último resquício de estabilidade desmorona. 1 bilhão de pessoas morrem no primeiro ano. A solidariedade entre as nações deixa de existir e um estado de pânico total reina absoluto. Guerras se iniciam pelos últimos recursos minguados do planeta. Pela primeira vez desde 1945, armas nucleares são utilizadas. Nuvens de cogumelos se emergem de leste a oeste. Todos tentam se salvar. Os ricos e poderosos começam projetos monumentais para escapar da superfície da terra moribunda, indo fundo no subterrâneo, para o fundo do mar ou para a escuridão fria do espaço. Os assentos nessas últimas barreiras da humanidade são desesperadamente escassos. Para a maior parte dos habitantes do mundo, não há escapatória. Quando tudo termina, a terra fica silenciosa. A natureza invade as cidades arruinadas. Ventos sopram através das ruas vazias, transformadas em cemitérios. O tempo corrói as janelas dos arranha-céus, vidraças caem até o chão em uma lenta chuva de vidro. Porém, a vida persiste. E é aqui que começa o nosso RPG. Mais de 30 anos depois, a vida persiste, como aqui é dito, mas a humanidade e a sociedade, do jeito que a gente conhecia, se modifica. Agora, as pessoas são modificadas corporalmente, são meio monstruosas e desenvolvem habilidades especiais, que no jogo são conhecidas como mutações. Então você pode agora ganhar asas de abelha, você pode ter uma pele grossa, poderosa e várias outras coisas, como ter desenvolvido um poder anfíbio. Isso tudo por causa da radiação nuclear e esses anos sofrendo desse contato com a radiação. Dentro do RPG, você é um grupo. Lógico, o mestre pode fazer diferente, mas a base do RPG você faz parte de um grupo de sobreviventes, entre aspas, né? Algumas dessas pessoas, meio que a maioria, na verdade, não é muito velha e chegou a ver o fim do mundo. Ou elas eram crianças demais quando tudo aconteceu, ou elas se desenvolveram de alguma forma estranha pós o término do mundo, porque as pessoas não têm mais filhos. Isso daí é uma das partes que o jogo determina. E as pessoas dentro dessa arca, né, os, entre aspas, sobreviventes, eles estão morrendo. A comida está acabando e tudo uma hora ou outra vai acabar. A única esperança para os jogadores é que eles encontrem um lugar que a gente chama do Éden. Algo que pode livrar os jogadores de tudo isso e fazer com que eles se libertem dessa dor e dessa tentativa de sobrevivência. Esse é o foco do jogo, mas no meio do caminho você vai abordar locais como zonas, locais que estão mais contaminados do que os outros. Você vai ter que lidar e lutar contra bandidos,
robôs e criaturas, monstros, né, animais modificados, também pelo seu aspecto nuclear do RPG. Em toda arca, normalmente você vai criar o ancião, que é a figura que sim, ela está viva há muito tempo e conhece do mundo antigo. Normalmente ela vai servir para uma consulta dentro do jogo. Então, você encontra um item estranho que você não conhece e é ele que vai te contar o que era esse item. Então ele fala que esse item tem o poder mágico de poder produzir um som. E aí ele fala que isso é um aparelho, um MP3, e que você pode utilizar isso de diferentes formas. Você, logicamente, pode utilizar isso como uma espécie de arma dentro do jogo, produzir som em um ambiente, música em um ambiente que não é familiarizado com música, pode distrair oponentes, pode servir como uma arma meio mágica, onde você ameaça eles com esse item. E o jogo é bem legal. Eu digo que esse é um dos melhores livros que eu já vi de RPG. Eu acho as fileiras dele bem construidinhas, são bem dividido o RPG por um todo, eu acho ele bem bonitinho. Quando você vai ver ele, cada um dos capítulos dele, eu acho muito bem construído e muito bem escrito. O livro aqui no Brasil, ele está sendo distribuído pela Pensamento Coletivo, ok? Onde você pode ir lá comprar a versão em PDF. E ao que eu entendi, também tem a versão física por lá. E ela também foi comercializada por um tempo pela Jambô Editora. Então dá uma olhada na Jambô, se você quiser adquirir o livro antes, porque para lá a gente tem um cupom aqui no canal, Scarab, é o cupom de desconto de 5% na Jambô Editora. Então dá uma olhada se tem antes na Jambô Editora, porque aí você pode pagar mais barato. Mas caso qualquer coisa, você vai na Pensamento Coletivo. Para jogar Mutantes e Malfeitores, você precisa, é claro, da ficha do livro base e você também precisa de dados especiais ou dados de 6 lados. Isso depende do como você quer ter uma experiência total desse RPG. Usando os dados especiais, esses são os dados que possuem símbolos ao invés de números, e eles vão facilitar você a conseguir utilizar dentro da mesa as ações dos personagens, porque elas são todas baseadas nesses símbolos. Mas claro, você também pode só olhar um dado D6 e converter todos esses símbolos para dados D6, como o próprio livro fala que pode ser feito, ok? Se você quiser aprender um pouquinho sobre cada um dos dados, sobre os símbolos que estão aparecendo na tela, eu tenho um vídeo específico falando sobre isso, ok? Então, vou deixar no final do vídeo aparecendo o vídeo onde eu falo um pouco mais sobre Mutantes Zero e explico um pouco dessa mecânica. Mas em resumo, você tem dados que vão te dar falhas, sucessos e vão te trazer dados ruins ou bons. O que importa mais também no sistema é que cada dado ele tem cor, né? Então você tem os dados verdes, amarelos e os dados pretos e cada um deles, os números deles realizam coisas diferentes. Então, como disse, vê lá o outro vídeo que eu acho que você vai entender melhor do que eu tentar passar nesse vídeo, que é simplesmente só uma explicação básica do sistema. Nesse universo de mutantes, você tem que, ao mesmo tempo que você consegue ficar mais forte através da radiação, então quanto mais pontos de radiação, mais pontos de podridão você vai tomando, você vai desenvolvendo novas habilidades mutantes, você também pode morrer por causa delas. A radiação forte demais no seu corpo também vai te levar para o pós-vida. Esse RPG, ele também é bastante letal e, tecnicamente falando, ele é um RPG sem final feliz. A maioria das vezes vai terminar com um protagonista sobrevivendo ou todos morrendo, e ele é para ser bem cruel mesmo. Uma coisa legal também desse sistema é que, por ele ser muito letal também, ele tem uma tabela quando você recebe, digamos assim, um dano crítico. Então, quando você está perto da morte, você faz um teste ali para ver o que você vai sofrer. Então, se você vai ter o seu crânio explodido por um ataque, se você vai sangrar até a morte, se você vai perder uma mão, se você vai ter qualquer outro tipo de dano, uma hemorragia interna, é tudo descrito nessa tabela. E isso eu acho bem legal. Torna a própria explicação da morte de um personagem ou do dano que um personagem recebe muito mais gore e muito mais precisa. Constantemente, você também vai ter que ver pessoas da arca morrer. O sistema ele é muito assim. Praticamente todo fim de sessão, o mestre vai fazer um teste e vai ver quantas pessoas dentro da arca morreram. E se o mestre for alguém que gosta de fazer muitos personagens, você pode conhecer um personagem um dia e ele está morto no outro.
Bom, você escolhe sua classe também dentro do RPG e são diversas classes, ok? Que você pode escolher para o seu personagem. Então você pode ser um chefão, um cara que tem, digamos assim, uma pequena gangue. Você pode ser um brutamontes, você pode ser um batedor, você pode ser diferentes tipos de personagem. Além das suas mutações que são muito variadas. E se você gostou do RPG, uma boa recomendação também é o jogo Mutantes Ano Zero. Ele é um jogo estratégico, feito praticamente com base 100% nesse livro, e ele vai te dar muita ideia do que você pode trazer para o seu RPG. Então, se você está disposto a jogar algo também nesse sistema, um game digital, você também tem o jogo Mutante Ano Zero, que deve ser bem legal. Eu já joguei umas partes dele, joguei o começo, mas deve ser bem legal para te dar ideias para o sistema. É isso, era isso que eu queria apresentar do sistema, não é muita coisa assim, mas eu já joguei esse sistema e eu achei fenomenal. Então, eu recomendo você dar uma olhada e jogar ele também. Então é isso, fique com as recomendações aí no final do vídeo. Lembrando que qualquer um de vocês pode apoiar o canal através do LivePix. E isso ajuda demais, sério. Vocês não sabem o quanto ajuda. Então vocês podem fazer uma doação de qualquer valor. Então é isso, fiquem com os vídeos no final do vídeo. Aqui que falou com vocês foi o Lúcio, seu narrador. E foi.